tarde, pessoal. Eu sei que 3h30, né? Todo mundo deve estar morrendo de sono nesse sol, queria estar na praia, né? Ou então ficou fazendo compra de Natal. Mas hoje vamos falar de direitos, né? E eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da professora Cláudia, da Priscila, parabenizar pelo evento, um evento tão bacana, falando sobre o feminino, sobre as mulheres. A figura da mulher hoje ela tem ganhado destaque ao longo dos anos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas como ainda é importante a gente fazer um congresso, um seminário, um simpósio para falar sobre as mulheres. E por que é tão importante? Né? Eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês. Eu acho que vocês já devem ter falado sobre isso muito, né? Mas eu achei super bacana a composição do evento, misturando artes, misturando psicanálise, filosofia. Achei muito legal, vocês estão de parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Queria ter participado de tudo, de todos os eventos, mas infelizmente não deu. Vocês que estão aqui hoje estão de parabéns, super parabéns, mega, thunder, blister, ultra, super parabéns, porque hoje é sexta-feira, gente, parabéns. E vim falar de direito, para quem não é do direito, é tenso, não é mesmo? É tenso. Então vocês estão mega de parabéns, obrigada por terem vindo. A minha experiência, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, a minha experiência ela relata um pouco esse estudo que eu fiz para falar aqui com vocês. O que eu achava do parto, o que eu achava sobre isso, né? Eu falava que eu queria marcar minha cesárea, fazer minha unha, fazer minha escova, fazer minha maquiagem e ir lá pro parto e ganhar meu filho. Como errado eu estava, né? Quão equivocado eu estava. E depois que o João começou a se desenvolver na minha barriga, eu acho que os hormônios vão mudando, a gente vai mudando, a nossa cabeça vai mudando, a gente vai evoluindo, graças a Deus. E aí eu conheci a Priscila, conheci a humanização do parto, comecei a ler sobre isso, depois conheci a Cláudia. E foi um universo de descobertas para mim. Começou um processo de descobertas, a questão do feminino, como a nossa sociedade massacra a gente, impede que a gente desenvolva, a mulher desenvolva todo o feminino que há em nós. Como a gente é algo que eu acho que quem acredita no inconsciente coletivo, e para quem não acredita vamos falar de outra forma, mas quem acredita no inconsciente coletivo é algo que está no inconsciente coletivo, eu acredito dessa forma. Se não é inconsciente coletivo, vamos falar de paradigma social, de padrão social. Vamos falar dessa forma então. Então eu tive essa descoberta, e quando eu descobri isso, quando eu descobri, estão gravando, eu vou falar de propósito, quando eu descobri que os médicos, eles são contra a humanização do parto e o parto natural, eles não falam dos benefícios do parto natural, eles só falam da cesárea, eu fiquei indignada com aquilo, eu fiquei indignada porque não respeitam a minha vontade, não respeitam a vontade do meu corpo e não respeitam a minha criação. Para quem acredita em Deus, eu acredito, não acreditam aquilo que Deus me fez para nascer. O meu corpo ele é fisiologicamente preparado para ter um parto natural. Se não fosse um parto natural, nós não estaríamos aqui hoje. Por quê? A sociedade não teria se desenvolvido. Os homens e as mulheres não teriam nascido. Muitas mulheres teriam morrido. Não é? A cesárea ela é ótima. Ela é ótima quando ela é necessária. Não é? E isso tem que ser informado, os médicos têm que informar sobre isso. Mas existe uma cultura no meio médico, e graças a Deus nós temos bons médicos nesse estado, nós temos médicos que são favoráveis, né, a isso, nós temos bons psicólogos que nos ajudam, bons psicólogos, bons filósofos, boas filósofas que tratam sobre esses assuntos, né, a gente tem as pessoas que lutam por isso. Então, toda a minha fala, toda a minha vida a partir de então, toda a minha fala hoje e a minha vida a partir do nascimento do João, da gestação do meu filho, foi esse processo de descoberta. E quando eu descobri isso, eu fiquei indignada. Eu fiquei indignada mesmo. E aí fiz os meus relatos, e venho fazendo, venho propagando por onde eu vou, as minhas amigas, as pessoas que são próximas, eu falo sempre. E eu sou promotora da infância e juventude, lá em Itapemirim, eu estou afastada, licenciada por conta do meu mestrado, que eu estou fazendo em São Paulo. Mas quando eu voltar, e se eu voltar para essa mesma promotoria,
certamente farei alguma atuação em favor da humanização do parto, do pós-parto, o tratamento à mulher, o tratamento à criança, que é tão necessário no serviço público de saúde, né? Bom, o complexo mundo das mulheres, essa é a nossa complexidade, né? Eu estava um dia num estudo que a professora Cláudia participava, de psicanálise, no cartel, né? E lá foi falar das mulheres se bastam em si mesmas. As mulheres se bastam em si mesmas. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça, as mulheres se bastam em si mesmas, as mulheres se bastam em si mesmas. E realmente as mulheres se bastam em si mesmas. E eu acho que por isso que existe um movimento tão ruim contra as mulheres, porque elas se bastam em si mesmas. Nós nos bastamos, nós somos aqui, nós representamos o poder da vida, nós representamos muita coisa nessa terra. E nós temos um propósito lindo e maravilhoso para quem não acredita em Deus, mas nós temos uma missão aqui na Terra. Você pode não acreditar em Deus, então se você não acredita em Deus, nós temos uma tarefa, né? Que não é só gerar filhos, vai muito além, a nossa complexidade toda. E para eu falar de direito das mulheres, direito das gestantes, para eu falar aqui das leis, a lei número tal concede o direito a tal, eu acho que ia ficar muito maçante. Então eu trouxe todo um cenário de fundo que trouxe esses direitos, né? Então eu vim trazendo para vocês a questão dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, como que isso surgiu. Porque falar dos direitos, o direito tal é simples. Entra lá na internet, na página, direito da gestante, pum, eles vão trazer todas as listas. Mas o arcabouço jurídico, de onde isso vem, eu achei que fosse interessante trazer para vocês. Aí nós vamos fazer um combinado. Se eu for falar muito juridiquês aqui para vocês levantam a mão e falam, ó, tá muito jurídico. Reduz um pouco esse jurídico, porque a gente está envolvido ali no meio, igual o pessoal da filosofia. Se falar muito filosofês, eu me perco. Então tem que trazer um pouco a linguagem, né? Se eu estiver falando muito juridiquês com vocês levantam a mão e a mão, volta, terra, vão voltar para cá. Então vamos lá. Para a gente falar dos direitos humanos, a gente faz duas perguntas. O que são direitos? O que são direitos? Para vocês, o que são direitos? Você de camisa azul, o que são direitos? Direitos são Ok, ele falou que direitos são conquistas de uma sociedade e abertos para todos, foi isso que você disse? E isso mesmo. O senhor está assim, ó, olhando para mim, o que são direitos? O que o senhor acha que são direitos? Né? Duas posições. Nós temos aqui duas posições. Uma reflete a questão dos direitos naturais e a outra reflete uma posição positivista, uma posição mais legalista, uma posição da positivação, ou seja, aquilo que está expresso na lei. A outra pergunta que nós temos que nos fazer, e eu vou responder a primeira pergunta, calma, a outra pergunta que nós temos que fazer é, o que são mulheres? Se vamos tratar dos direitos das mulheres, o que são mulheres? Quem são as mulheres? Por que tratar dos direitos das mulheres? Mulheres nós somos fortes, não é mesmo? Mas precisamos de proteção? Precisamos que a lei, o Estado, diga algo sobre nós? O que vocês acham? Somos fortes, não somos? Mas vou trazer um dado para vocês. O Brasil é o 5º país no ranking mundial que apresenta casos de violência contra a mulher. E olha que nós estamos no século XXI. E estamos num país que se diz democrático. E estamos num país que se diz pluralista, que respeita raça, etnia, cor, sexo, gênero, todas essas questões. Então, no livro da professora Cláudia, ela começa o texto abrindo sobre a questão das mulheres. E ela vai falar muito melhor do que eu. Mas ela fala, eu li, que Lacan ele fala que é impossível dizer o que é uma mulher. Aí, no final, o último texto é uma resposta pulsional.
Não é isso? A mulher se faz desejar, não é? Então, amar, exatamente, desejar não. A mulher se faz amar. Sem a gente fazer essa análise... É o livro que fala sobre feminilidade. Exatamente, gente, é o livro Feminilidade, o último livro da professora Cláudia, muito bacana, por sinal. Sem a gente... Não é propaganda. É só, a gente tem que fazer menção, né? Sem a gente falar, sem a gente tratar da mulher, sem a gente conhecer a mulher, sem a gente ouvir a mulher, a gente não vai conseguir o direito, nós operadores do direito, os legisladores, eles não vão conseguir fazer um retorno para a sociedade. Sem estudar a essência da mulher, o que é a mulher e todos os reflexos que estão em volta, a mulher na sua essência biológica, a sua condição social, a sua condição psíquica, a gente não consegue fazer um retorno. Então é extremamente importante esses eventos aqui, porque esses eventos aqui, eles refletem movimentos sociais. Pode ser um movimento em nível mundial, nível nacional menor, mas certamente em nível da nossa cidade, do Estado do Espírito Santo, ele tem uma repercussão interessante. Agora, o que são direitos? Bom, se a professora Cláudia não conseguiu responder o que é uma mulher, aliás, ela conseguiu, né? Ela fez a resposta. Agora, o próprio Lacan, ele falou que é impossível dizer, eu não vou dizer o que é uma mulher, eu vou deixar essa indagação pra gente, porque o evento é sobre isso, a feminilidade, o feminino, a mulher, a essência. É extremamente importante que a gente pense sobre isso e faça a interdisciplinariedade das questões. Se tem alguém aqui que tem alguma representação na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, se não tem, que façam esses movimentos, porque é extremamente importante. Isso tem um reflexo que eu vou falar para vocês logo mais. Bom, o direito. O direito seria aquelas duas... O que seria um direito? O direito seria uma garantia, uma propriedade minha, inerente à minha pessoa. Seria algo inerente à condição humana. Por exemplo, propriedade, liberdade, vida, saúde, educação. São questões que foram construídas ao longo de anos. O direito tal qual nós conhecemos hoje, um Estado democrático de direito, Estado democrático de direito, Estado democrático de representação e de direito que rege por leis. Então vivemos no Estado democrático de direito. Esse Estado, ele é fruto de uma construção que perdura por mais de 1000 anos. Né? Começou muito antes de Roma, muito antes do direito romano. Tem a sua importância na Revolução Francesa, por conta da Revolução Francesa, dos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. Depois veio a Revolução, não vou dizer Revolução, mas veio a independência dos Estados Unidos, a questão toda do movimento na Europa, e depois os Estados Unidos que se disseminou para as Américas, não é? Mas o direito, para eu ter esse direito, essa garantia, eu preciso que haja a positivação, ou seja, a declaração na lei. E outra, a lei, ela confere, ela declara ou ela constitui esse direito? Qual é a diferença? Se eu declaro Priscila, você é Priscila. A Priscila já era Priscila antes de eu declarar, certo? Agora, se eu digo Priscila, agora você é fisioterapeuta. Ela já era, mas vamos supor que eu sou a entidade, a faculdade, né? A universidade. Priscila, agora você é fisioterapeuta. Eu constituí esse direito dela a ser fisioterapeuta. Quando eu digo Priscila, você é Priscila. Ela é Priscila, desde antes eu dizer, então eu declaro. Ela já existe muito antes. Quando eu constituo, é a partir daquele momento que passa a existir aquele direito. Existem alguns direitos que são constituídos, existe necessidade da lei declarar. Agora, existem outros direitos que são meramente declaratórios. Isso é uma construção jurídica, isso foi fruto de uma construção jurídica. Tá claro até aqui? Eu estou sendo claro? Se eu não tiver, vocês me digam. No Brasil, existe, por sermos uma comunidade desenvolvida, né? A gente fala da civil law,
e não da common law, do direito declarado, mas sim do civil law, do direito posto. Aqui no Brasil, nós temos a necessidade que esses direitos eles sejam constituídos, que eles sejam positivados. Então, se a mulher ela tem o direito à vida, se ela tem o direito à liberdade, se ela tem o direito à integridade, é porque esses direitos foram declarados. Eles foram declarados. Eles não foram constituídos, eles foram declarados pela Constituição da República. Mas, por que eles foram declarados? Porque antes mesmo da Constituição da República, lá em 1948, nós temos aquele evento importantíssimo da ONU, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e não direitos do homem, direitos humanos. Depois de toda a atrocidade que aconteceu na Alemanha, de Hitler, o Holocausto, para quem entende que o Holocausto aconteceu ou não, mas esse é um marco histórico que é dito, né? Todas as atrocidades que vinham acontecendo, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essas declarações, elas declaram os direitos do homem. Foi um tratado internacional, essa declaração é um tratado internacional, de mais de 100 países assinaram, confirmando o interesse em positivar, em trazer para o ordenamento jurídico deles aqueles direitos. Mas os direitos humanos, eles são inerentes à própria condição do ser humano. Então, o direito à vida, à integridade, à liberdade, à propriedade, são direitos da pessoa, por eu ser pessoa. Por eu ser pessoa, por eu ser ser humano, ser mulher ou ser homem, são direitos declarados. Agora, o simples fato dessa declaração ter existido, ela não confere ao Brasil a obrigatoriedade de obediência. Precisa que haja internalização desses direitos na norma jurídica, na regra jurídica, na nossa lei, pelo Congresso Nacional. Não basta só a ratificação desse tratado. A ratificação do tratado é ótima, mas aquelas regras elas precisam ser internalizadas. Falar que todos são iguais perante a lei. Ótimo, todos são iguais perante a lei, mas como são iguais perante a lei? E a gente vai ver isso logo mais. O documento declara. Eu coloquei aqui, a vitória dos direitos humanos é considerada o cumprimento da promessa iluminista de emancipação pela razão. Contudo, o século XX experimentou, talvez, as maiores violações desses direitos. Nós estávamos no século do Holocausto, nós tivemos a invasão dos Estados Unidos no Oriente Médio, nós tivemos, foi nesse século, né, que eles mataram e enforcaram. Vocês lembram quando eles enforcaram o Saddam Hussein? Vocês lembram disso? Vocês viram a cena? Eu vi também, aquilo me marcou bastante. Eu me senti no século da Idade da Pedra, não sei quanto a vocês. Por pior que aquele ser humano fosse, por mais atrocidades que ele tenha feito, não menores do que o próprio Estados Unidos fez, não menores, e aqui eu respeito a opinião de todos, mas eu estou colocando só a minha opinião, ele merecia o respeito, ele merecia não ter sido morto daquele jeito, e aí a gente entra numa outra discussão, que é a questão da pena de morte, que não é o caso, né? Aí, todo o desenvolvimento dos direitos humanos, o nosso Brasil, mesmo depois, muito mais de 20 anos, 25 anos de Constituição da República, a gente ainda precisa fazer campanha contra a violência da mulher, né, contra a violência à mulher, violência doméstica. Recentemente agora a gente tem uma campanha do governo do estado, os dois lutadores aqui do estado, né, o Rodrigo Dão e esqueci o outro nome do rapaz. Então, lutadores, nós somos homens de verdade, a gente não bate em mulher. Por que a gente precisa disso? Será que os direitos humanos eles foram internalizados mesmo na nossa sociedade? Será que eles realmente, aquele ideal de igualdade, fraternidade, liberdade, será que aquilo foi internalizado na nossa sociedade? Me parece que não. Me parece que a nossa sociedade ela ainda é machista, muito machista. E eu falo isso de consciência própria, porque eu estou no meio jurídico, ele é extremamente masculino. E vou dizer, não é só masculino, ele é machista. A primeira desembargadora do Estado, ela veio há menos de 10 anos. As procuradoras de justiça, que são as mulheres que eram promotoras e foram promovidas a procuradores que trabalham junto com os desembargadores, elas
há mais tempo, mas ainda é uma sociedade muito machista, ainda é extremamente machista. A mulher, ela passou por séculos de deteriorização da sua condição, ao ponto, vou falar da minha experiência pessoal, eu vou falar do que eu posso dizer, ao ponto de eu não ter tido, eu não sou uma pessoa não esclarecida, eu tenho ensino superior, ao ponto de eu ter sido avisada, comunicada do parto humanizado, do parto natural. Eu estava com 32 anos, certo? Olha bem a nossa sociedade, né? Como que ela ficou. Então hoje o ser mulher passou a ser uma dúvida. O que é ser mulher? Né? E volta aquela mesma pergunta, o que é ser mulher? Se eu vou legislar sobre mulheres, se eu vou falar sobre os direitos das mulheres, antes de tudo eu tenho que responder o que é ser mulher. Eu tenho que ouvir as mulheres, eu tenho que ouvir a filosofia, eu tenho que ouvir a psicanálise, eu tenho que ouvir os médicos, acho que antes de médicos, os fisioterapeutas, não é porque não tem médico nenhum aqui não, é porque às vezes os fisioterapeutas sabem melhor da fisiologia e tudo do que o próprio médico, que é uma opinião minha, tá? Me desculpem os médicos que assistem, me desculpem, mas é a minha opinião.